Boa noite pessoal, tudo bem? Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico. Meu site é o icaro.med.br, mas hoje eu não estou aqui como médico, mas sim como cidadão. E o meu convidado deve estar entrando daqui a pouquinho para nós conversarmos como cidadãos, certo? Sobre a situação atual do nosso país, tá bom? Nossas opiniões como cidadãos, que eu saiba, formalmente ainda não existe crime de opinião por você emitir a sua opinião, certo? De forma respeitosa, como costumamos fazer, tanto eu quanto o Luiz. Luiz Galeazzo, certo? Vocês devem conhecê-lo do canal Oi Luiz, aí na internet, no youtube.com, que é o Oi Luiz TV, e o Oi Luiz aqui do Instagram, tá? Eu vou chamá-lo aqui para ficar mais fácil de ele entrar. Deixa eu ver aqui como é que... Ótimo, Opa, tá boa entrando. tarde, boa noite, Olá, Luiz Galeazzo, tudo bem? É assim tudo que se jóia? fala? É assim mesmo? Tá dando para ouvir? Sim, tá dando para ouvir perfeitamente. Ótimo. Então, gente, eu acho que vocês devem conhecer o Luiz, mas antes dele se apresentar, eu vou ler uma coisa que eu achei muito interessante, Luiz. Eu admiro muito o teu trabalho, Obrigado. estou consumindo todos os seus vídeos, porque realmente são opiniões excelentes e de uma forma bem humorada, de uma forma leve, mas bem ígneas, sabe, ali no ponto. Eu me considero também alguém bem sarcástico, cínico e sardônico quando necessário, entendeu? E aí, o Luiz, a bio do Oi Luiz no YouTube já diz tudo. O único canal com licença para mitar. Sou um publicitário que um dia se cansou de ver esquerdistas querendo tirar a liberdade dos brasileiros, além da grana, claro, reescrever a história e ditar o que podemos falar, pensar e fazer. E parece com a minha bio. A diferença é que eu não sou publicitário, eu sou médico, mas acima de tudo, cidadão e patriota. Então, Luiz, obrigado por ter aceito o convite da gente fazer essa live. Se apresenta aí para o pessoal, por favor. Imagina, em primeiro lugar, eu que agradeço o convite, agradeço o interesse, tá? Também vi muito do teu material no Instagram, achei fantástico. É, realmente, graças a Deus, né, que a gente está vendo que não está sozinho, né, que tem mais gente que pensa como nós, que tem e que a gente também pode levar mais informação, né, mais alguns caminhos assim para o pessoal que está começando a se interessar, né, por essa luta política, por todos esses problemas, né, que o Brasil está vivendo e que pelo jeito estão chegando num ponto de máxima ebulição agora, né? Então, eu queria agradecer muito aí o convite. Oi, pessoal, agradecer o pessoal que está aí falando. E, e vamos embora, né? É, Eu postei a live que ia fazer com você e muita gente pegou e falou: minha esposa te acompanha, e amigos da minha filha que te acompanham, e ela é adolescente. Olha só, legal esse despertar da consciência, né? E muitos médicos, nos grupos médicos que eu divulguei, tudo, eu vou acompanhar, até o porteiro do meu prédio antigo, sabe? Então, é bem eclético hoje em dia o público que você tá atingindo, bem imenso, viu? Enfim, graças a Deus. nós, graças a Deus, as pessoas têm que entender que a gente fala de política hoje para poder continuar falando de tudo amanhã, né? Porque você já viu as pautas desse governo que acha que vai entrar? São todas catastróficas, é tudo de destruição, né, Luiz? É, é um, não é um plano de governo, é um projeto de vingança mesmo. A gente está vendo os caras, eles simplesmente perceberam todos os motivos pelos quais eles não conseguiram continuar no poder, porque eles tinham uma ambição muito grande, né? Quando a União Soviética caiu em 1990, e aí eles começaram a se organizar aqui, né? Os comunistas da América Latina começaram a se organizar aqui para criar uma nova versão da União Soviética na América Latina, né? Para juntar todas
para tomar o poder, né, em todas as nações da América Latina e tornar um bloco assim parecido com o soviético, né, um bloco socialista tropical. Quando eles fizeram isso, eles não estavam brincando, né? E, e agora a gente está vendo esse plano, a gente viu esse plano dar certo, os caras chegarem ao poder, né? No começo dos anos 2000, né? A gente viu Chaves, a gente viu o Evo Morales, logo em seguida o Lula, a gente viu todo esse pessoal de esquerda tomar o poder, a gente viu as Farc saindo da clandestinidade, se tornando também partido, né, uma força política. A gente viu todo esse pessoal chegando no mainstream, né, no começo dos anos 2000. A gente viu tudo isso dar errado para eles, né, porque eles exageraram nos roubos, né, nas sacanagens, acabaram sendo pegos, né, em vários desses países. Na Venezuela, não, mas em vários outros, né, Cristina Kirchner, né, se deu mal, o próprio Lula foi preso, o Evo Morales fugiu para a Argentina, né? Eles se deram mal, mas eles tinham preparado uma estrutura tão grande, tão vasta, eles tinham se infiltrado, né, nas instituições de um modo tão profundo, eles levaram tempo nisso, né? Eles já estavam infiltrados quando chegaram à presidência, que eles conseguiram voltar facilmente. Não só voltar, mas estão conseguindo criminalizar ou prender os adversários políticos deles. E eles estão conseguindo fazer a ditadura, a censura, né, o autoritarismo serem elogiados, né, pela imprensa. A imprensa fecha os olhos, o judiciário fecha os olhos. E é isso que eu digo, eles voltaram e aprenderam com os erros deles. Né? Então, com os erros deles, que começaram a rolar mais ou menos no meio dessa última década, né, da década de 2010 a 2020, eles não só aprenderam, como também conseguiram localizar os inimigos e decidiram que nunca mais vão deixar os inimigos abrirem a boca ou falarem de novo. O que eles querem é um projeto de poder absoluto por muito tempo. Né? Esse é o Stein, Martin. Sim, é o plano de vingança que, assim, eu achei no começo que fosse só desgoverno, como vários governos atabalhoados da esquerda por aí, mas tem método. Então é mais do que desgoverno, é vingança mesmo. Mas olha, pontuaram aí nos comentários uma coisa que gostam nos seus vídeos, que eu vou falar aqui. Primeiro, gente, é o conteúdo sem firula. Ele explica de maneira embasada, didática e bem-humorada o que está acontecendo, e com vídeos curtos, porque também tem uma coisa, né? O pessoal de esquerda, nem todo mundo sabe ler, mas pelo menos sabe assistir vídeo, mas eles não gostam de vídeo longo. Enfim, né? A introdução de alguns vídeos seus comparando com algum filme é excelente. Porque, assim, a arte imita a vida. E quem precisa de House of Cards quando você está no Brasil? Você não precisa. Caramba! House of Cards é conto de fada, pelo que acontece aqui no Brasil. Você já leu aquele livro As 48 Leis do Poder, do Robert Greene? Não li ainda. Já ouvi falar muito bem. Eu sugiro que você leia. Por quê? Porque parece que a direita ou ouviu, a esquerda, ou ouviu o áudio do livro que está no YouTube pirateado completo, porque muitos não sabem ler, né? Ou interpretar texto, ou então eles leram o texto aí, devem ter gasto 2 anos, porque é uma página por dia, né? Enfim, eu vou parar de sacanear nesse sentido. E aí, eles aplicam todos os ensinamentos do Greene. O problema é que As 48 Leis do Poder não é um livro bom, de bem, cristão, de valores. É um livro de como conseguir o poder a qualquer custo, né? E eu acho que o pessoal... 1984. Tipo 1984. Como ficção viu como manual, né, pelo jeito. E nunca foi ficção. Se a gente salvar as diferenças da época em que foi escrito, né, hoje em dia de forma bem mais futurista, você aproveita 70% da narrativa do Orwell. Quer dizer, parece que ele viveu aquilo em algum lugar. Um bunker, né, algum lugar. E assim, o final dos seus vídeos é o melhor, sabe? Mande para os seus amigos se você gostou, mande para os seus inimigos se você não gostou. Aquilo é hilário. E o melhor,
até o próximo vídeo se o mundo não acabar antes. Eu já estava Eu queria pegar, tá vendo? eu queria pegar o gancho dessa frase final, porque é o seguinte, gente, acho que vocês não se tocaram que se a gente não começar a ver até além do Brasil, nova ordem mundial, organização da esquerda e do crime no poder, infiltrando gente, né? Quem gerencia o mundo, a questão dos donos do mundo, você já deve ter assistido o documentário e tudo. Se a gente não começar a conectar as peças, pode ser realmente que um dia você acorde, olhe para cima e vai ser não olhe para cima, né? Porque o mundo realmente vai acabar em alguns minutos. Então a brincadeira do Luiz, ela me faz lembrar de vários médicos e companhia que em grupos realmente falam é cansativo experimentar o apocalipse, não é? Nossa, mano. É cansativo, porque em termos de Brasil, pensa comigo, a gente está com um Supremo Tribunal Federal que não respeita a Constituição e que legisla. Quer dizer, para que o legislativo? Um legislativo que assistiu 10 deputados, vou só fazer um sumário, terem as suas liberdades cassadas, alguns de tornozeleira, processo, cala-boca, e fez nada, ficou de 4. Um presidente do Senado que sentou em cima de processos de impeachment que mereciam pelo menos ser apreciados. As Forças Armadas, que a gente espera que ainda façam alguma coisa, porque o silêncio está ensurdecedor, está muito desconfortável, né? Um presidente do TSE que tinha só que resguardar eleições fiscalizáveis, auditáveis e, sem dúvidas, plausíveis da sua lisura. Isso não aconteceu. Vejam bem, não me cortem, gente. Eu falei dúvidas plausíveis da lisura e fiscalização e auditáveis, ou seja, está na Constituição, né? Um judiciário que é quem comanda o país mesmo, aparelhado. E uma mídia que aplaude tudo isso como se ela fosse ficar intacta no novo governo. Eu esqueci alguma coisa, Luiz, dessa rápida análise? Não, foi perfeitamente resumido. Essa é a quizumba que nós estamos vivendo hoje, né? É muito desesperador. Se as Forças Armadas e o Executivo não agirem de alguma forma para frear isso, eu acho que o prognóstico é péssimo, porque eles estão seguindo tintim por tintim a cartilha do Foro de São Paulo, né? Eles estão seguindo tintim por tintim um método de tomar o poder e de se manter no poder do Foro de São Paulo. Não pensem vocês que teremos 4 anos de oposição e aí em 2026 poderemos consertar isso com uma nova eleição. Em primeiro lugar, eu, pessoalmente, eu não acredito que as próximas eleições serão limpas, né? Eu não acredito. Eu acho que a gente viu esse modelo aí no Peru, a gente viu esse modelo nas eleições da Venezuela, que o Maduro sempre vence, né? Misteriosamente. Eles descobriram um modo de se perpetuar no poder fingindo que é democracia. E se a gente desconfia que essa democracia está meio esquisita, se a gente desconfia que a coisa não foi bem assim, aí eles deixam cair a máscara da democracia e baixam o pau mesmo, baixam o sarrafo mesmo, como uma ditadura tradicional, como Cuba, né? Em Cuba você está vendo aquele pessoal que saiu nas ruas no ano passado para protestar contra o país, eles estão pegando hoje 30 anos de cana, não saírem na rua para protestar, né? China, a gente já viu como a China trata os cidadãos e o futuro chanceler do Lula já foi falar com os chineses, agora já vai manter contato com os chineses, depois na volta vai falar com a Venezuela e diz que vamos reatar a amizade, as relações com a Venezuela. Então, a partir daí, a gente já começa a ver qual é o modelo de democracia que eles querem impor no Brasil. Eu não acredito que nós vamos se livrar facilmente do PT por meios democráticos, etc, etc. Não acredito nisso. Se a gente abaixar a cabeça agora, aceitar tudo isso que está acontecendo, eu sou convicto de que, em primeiro lugar, não vai ter espaço para oposição. Primeiro porque eles estão querendo caçar
vários deputados e senadores eleitos da oposição já antes deles assumirem o cargo. A gente já está vendo uma movimentação do incansável Randolfo, né, para anular Nicolas, Carla Zambelli, Eduardo, um por um. E assim, o pior é que a gente acha bem plausível isso, né? Em qualquer outro país, em qualquer outra época, a gente acharia isso um absurdo, né? Imagina um deputado eleito com o maior número de votos do Brasil, vai ter a chapa, né, caçada, porque ele falou algo que não agradou, né, numa rede social. Mas é isso que a gente está vendo e a gente está começando a achar quase normal isso, né? A gente vê todos os corruptos do mundo soltos, todo o pessoal da Lava Jato livre, leve, solto, só está faltando agora o Sérgio lá no Rio, e está dependendo do voto do Gilmar Mendes, ou seja, né, o Sérgio Cabral já está livre lá na Austrália, essa hora. Né? Então a gente está vendo, ninguém fica preso mais por desvio de verbas, ninguém fica preso mais por corrupção, ninguém fica preso mais por os piores crimes contra o Estado, contra o povo, contra o erário público, mas as pessoas estão sendo presas por falarem coisas que não agradam o governo. Então, eu acho que isso já pode ser considerado uma ditadura. Se há censura, é ditadura. Se é ditadura, mais cedo ou mais tarde alguém vai morrer. As pessoas começam a morrer em ditaduras, caso não saibam, né? Ou a desaparecer, né, de uma forma misteriosa. Então, eu acho que nós corremos um risco terrível. Como eu disse, eles aprenderam com os erros anteriores e estão dispostos a não permitir que esses erros ocorram novamente. Quais são os erros anteriores? Por exemplo, o judiciário livre, né, para um judiciário não aparelhado para tomar as decisões que sejam contra o partidão. Né? Quais as chances de aparecer um novo Sérgio Moro, uma nova Lava Jato? Zero. O judiciário está todo no bolso do Lula e do PT. Outra coisa que foi o único meia-culpa que eles fizeram quando a Dilma foi chutada do palácio, eles reconheceram que eles erraram ao não tomar conta das Forças Armadas, que eles deveriam ter promovido oficiais ligados à ideologia do PT, e que eles vão fazer isso dessa vez. Então, a única coisa que poderia nos salvar hoje em dia, que são as Forças Armadas, se ela não salvar agora, não vai salvar mais. Essa foi a diferença do Chaves e do Maduro para o Lula e para a Dilma. O Chaves e o Maduro, eles aparelharam o judiciário, assim como o Lula e a Dilma, e mais importante, eles dominaram as Forças Armadas. O Lula e a Dilma não fizeram isso. É por isso que o Maduro não sai até hoje. Né? Ele tem as Forças Armadas do lado dele. E se você for examinar hoje em dia, eu vi alguns estudos muito interessantes, não existe mais Forças Armadas na Venezuela. Aquilo que a gente vê é outra coisa. Não é mais Forças Armadas. Não são mais soldados em hierarquia, oficiais, trabalhando pela pátria, para proteger as fronteiras, etc, etc. Não. Eles se tornaram bandidos também. Eles foram possuídos, né, pela ideologia socialista, 20 anos aí trabalhando junto a narcotraficantes e todas essas coisas. Então, as Forças Armadas venezuelanas se transformaram em outra coisa. Por um lado, assim, eles não são mais, eles não devem meter um medo que tentam meter na gente. Tem muita propaganda, né, das Forças Armadas venezuelanas, não porque eles têm um apoio russo, compraram armamento russo, etc. Mas não. O armamento todo virou sucata, eles não têm dinheiro para manutenção, eles vêm dando petróleo, né, para a Rússia ainda hoje em troca dessas armas, então se tornaram dependentes, né, se tornaram devedores, e os caras já não têm mais o treinamento, não têm mais os ideais patrióticos, etc. Então viraram um bando mesmo de cangaceiros, né, basicamente. Por isso que quando dizem não, se a direita, né, se fixar no poder no Brasil, a Venezuela é uma ameaça. Não, a Venezuela não é uma ameaça militar, porque as Forças Armadas foram sucateadas
ideologizadas, né? Mas é o que vai acontecer aqui se o Lula entrar. O Lula subir, eu tenho certeza que ele não vai sair depois de 4 anos. Pode ser descaradamente, eu vou ficar e acabou, e me tira daqui porque eu tenho noticiado comigo, ou pode ser na democracia de mentirinha, né? Eles fazem uma disputa de comadres, né, com o PSDB, o PDT, etc. E tem as urnas com vontade própria que vão fazer o serviço necessário e nunca mais ninguém tira esse cara daí ou a turma dele daí. Isso é o que eu acredito. Eu adoraria estar errado, né? Mas eu não acredito mais que nós estejamos muito diferentes em termos legais, de Constituição e tudo mais, de uma Cuba ou de uma Venezuela. Assim. Agora é ladeira abaixo. Se continuar do jeito que está. Agora, eu ainda acho que não sobe a rampa, porque a questão virou sobrevivência das Forças Armadas. E eu acredito que as principais cabeças lá dentro concordam com você e comigo quando a gente diz exatamente o que você falou, que eu vou só resumir. As Forças Armadas deixarão de existir como a gente conhece, serão sucateadas até para não poderem se voltar contra, né, qualquer resquício do sistema anterior, que se ele subisse, seríamos nós. Se ele subisse. E imagina, então, eles ainda têm essa ideia de unir, né, a moeda da América Latina e com o tempo vai unir as nações. Você acha que um general brasileiro quer responder a um general venezuelano, né, receber ordens? General 4 estrelas brasileiro, Brasil recebendo ordens de general 5 estrelas venezuelano? Se os militares tiverem um pouquinho de consciência, isso é um pesadelo para eles, né? E como dizem, tem muita gente que fala, não, os militares, os generais, eles só querem a aposentadoria deles, só querem ficar no bem bom, só querem os benefícios, etc. Mas tudo bem, se você for pensar por esse lado, é mais um motivo também para os generais agirem, porque eles sabem que o PT vai acabar com tudo isso, né? Então, de todo jeito, eu acho que é muita chance dos militares fazerem alguma coisa. O que chegou até a mim é que todos os oficiais, coronel para baixo, estão 100% sangue nos olhos com vontade de agir, né? Haveria alguma diferença de um ou outro general, algum pé para trás, assim, de um ou outro general. É o que chegou até a mim. Provavelmente, até as coisas já mudaram, né? Provavelmente está até atrasado. Mas eu acho que há uma grande chance desses caras agirem. Se não agirem agora, eu acredito que serão uns 40 anos para ter uma segunda chance. Sim, o que chegou até a mim, eu moro em Brasília, né? Então eu tenho o privilégio de atender algumas pessoas bem interessantes. Vamos parar por aqui, né? Agora, é claro que pessoas bem interessantes em poder de país, em poder de decisão, não vão vazar nada, como não está vazando para ninguém. Então eu não tenho isso. Eu sou um cara que, como você, está de olho em tudo e, por conta disso, pensando uma coisa aqui e outra ali e teorizando. É só o que a gente pode fazer agora, né? Teorizar e acreditar. Então, o que eu estou sabendo é que existem, sim, comandantes em todas as forças principais e auxiliares que estão sintonizados com aqueles 2% que acham que o socialismo é bom porque esperam estar na cadeia de comando que vai gerenciar os 98. O que eles não entendem é o que você bem falou. A grande chance é que os países que já estão na esquerda há mais tempo, agora, nos últimos anos, eles queiram que os generais mais antigos deles deem ordem, e os almirantes, e os brigadeiros e companhia. Então, esse povo precisaria acordar, sair do seu conto da carrotinha, né, para ver se entende que a chance deles ficarem no comando, porque alguém da esquerda está prometendo uma posição de comando se ajudar o projeto, é quase zero. É quase zero. Você não veja, por exemplo, a Simone Tablet. Você viu o que aconteceu, né? E apoiou, e primeiro falou um monte de atrocidade da era PT, né? Porque eu estive lá para derrotar a Dilma e não sei o quê. Beleza. Depois do segundo turno, vem subir em palanque junto com o Molusco. Meu Deus, isso é a degradação.
Até o Derciro Gomes falou, não, eu vou apoiar porque o partido pediu, mas saiu de cena. Muita Né? vergonha, né? Muita vergonha. Aí a Simone Tebet achou que ia ficar com o ministério. Ela não só não vai ficar com o ministério, como foi execrada, sabe? Gente, é isso que acontece com quem apoia a esquerda. Não se faz trato com o mal, porque quem tem honra para respeitar acordo é o bem, é a direita raiz. É A quem gente tem ainda se princípios, né, ferra Luiz? muito por isso, né? Demais. E se ferra muito 4 por isso. linhas. Por causa das 4 linhas. Exatamente. Obedecer as 4 linhas. Quer agir corretamente contra o inimigo que não. Ele não age corretamente. A gente quer jogar em L, o xadrez andar em L, enquanto o inimigo faz o que ele quer. Como você mesmo disse, né? Era uma coisa que o Brizola falava, né? A política ama uma traição, mas odeia um traidor, né? É isso mesmo, o PT adorou. Não, vem cá, Simone, vem cá, claro, quero você aqui, claro. Só que depois, claro, eles não querem essas pessoas dentro do partido, porque eles sabem que se traiu uma vez, vai trair outra. Não é uma pessoa confiável. A gente vê que o PT, inclusive o PT, ele é muito rígido com isso. Eles só dão cargos importantes, estratégicos, para petista raiz. Eles aprenderam isso também, né? Por exemplo, quando houve aquelas prisões, o tesoureiro do PT, o Vacari, né? E o José Dirceu, eles não abriram a boca, não deram um pio em troca de amenização da pena, né? Diminuição da pena, etc. Petista raiz, né? Omertá, máfia, não vou abrir a boca, não, pode me deixar preso aqui, eu aguento, né? Mas eu não vou trair os companheiros, né? Petista raiz. Agora, por exemplo, um Palocci, ele não é um petista raiz, não nasceu petista, né? Não começou a carreira dele já como petista, dentro do PT, etc. Foi um dos primeiros a abrir o bico, né? Quando a coisa apertou, abriram o bico. O João Santana, também, a Mônica, a mulher dele, né? Os marqueteiros da Dilma, também abriram o bico, né? Para ter a pena diminuída. Então, é isso que a gente entende, né? Quem não é petista raiz, quem não está lá desde o início, esses caras, eles abrem a boca se apertar e eles entregam os companheiros, né? Se for necessário. E por isso o PT acho que aprendeu também essa lição. Não vai dar um ministério para Simone Tebet, porque se der algum problema, eles sabem que ela não vai ser um Zé Dirceu. Ela vai falar. Assim como ela já traiu os eleitores dela antes, como ela muda, né, de acordo com a necessidade, ela vai trair também agora. O que a gente está vendo, inclusive, com esses cargos, né, o BNDES para o Mercadante, a Fazenda para o Haddad, né, a gente está vendo o PT realmente muito fechado, não distribuindo cargos importantes para os aliados. Eles estão distribuindo tudo para petista mesmo, né? Uma coisa, parece até uma chapa puro sangue, né? Nem parece que tem o Alckmin do PSB lá. O Alckmin, que um pouco antes do segundo turno, o Boulos deixou escapar, né, que o Alckmin estava lá para não apitar nada, que era só para atrair mesmo os eleitores mais moderados. E é isso que parece que está sendo feito, né? É só deixar eles falarem, não é? Se você deixa eles falarem, você veja, a eleição saiu e de lá para cá eles já deram prejuízo para o Brasil de 500 bi. Você viu, saiu hoje, né? Vazou um áudio da XP hoje, interno de algum consultor para seus clientes, alertando sobre qual seria o modus operandi agora, meio assim, resumindo, suspendam tudo, por agora não pode falar desse jeito, senão quebra a XP, né? Meio que suspendam tudo e esperem o 1º de janeiro, para a gente saber o que vai acontecer, porque 500 bi já é um grande prejuízo. E de onde veio esses 500 bi de prejuízo? Os caras simplesmente abriram a boca e disseram os projetos dele para todas as áreas. Quando a Gleisi Hoffmann, que é aquele expoente, a amante, né? Aquele expoente de sapiência dílmica, veio dizer, esse negócio de distribuir lucros da Petrobras, meu Deus, você entende alguma coisa de mercado? Você entende? E o outro lá da Globo News que veio dizer que o mercado é bolsonarista,
né? O mercado é bolsonarista e ele precificou a ditadura quando estava o Bolsonaro. Os caras, eles viajam, né? Teve até aquele outro... Eu esqueci o sujeito que apresentava a Fazenda na Record, né? O Brito Júnior, Sim, né? Que falou que o sim. mercado é tudo aquilo que não é povo. Meu Meu Deus amigo, do céu. Meu Deus do céu. os caras, eu nem sei se eles acreditam nisso. Não Não, é possível, quer dizer. Não é possível. não é possível. Vamos desmanchar algumas narrativas. A que eu escutei ontem foi a melhor. Eu acho que você comentou no vídeo da Fátima Bernardes. Eu não sei. Será que a Fátima Bernardes poderia ser implicada por pedofilia? Porque o cara parece que é neto, tem idade para ser neto, né? Bom, deixa. Acho que não, foi só uma brincadeira, tá? Enfim. Do tipo, as mesmas urnas que vocês reclamam hoje elegeram Bolsonaro em 2018. Como é que vocês estão reclamando? Gente, na minha ótica, me corrija se eu estiver errado, Luiz. Em 2018, o cara era baixo clero, eles subjugaram, eles subvalorizaram, acharam que ele não tinha chance nenhuma, e quando foi para subir, eles não estruturaram fraude de urnas como tinha estruturado em 2014. Não Eles estava bem estruturaram o estruturado. quê? Vamos matar o cara. Mais fácil. E não contavam que o Adélio Bispo, que assim, quando aquele cara estiver pronto para falar, eu acho que ele vai desaparecer misteriosamente. Acho. Então, numa boa, as urnas expoente da sapiência Fátima Bernardes, elas não foram programadas em 2018, porque o plano era simples, apaga o cara. E a gente não precisa usar as urnas. Quando o cara sobreviveu e ganhou também com isso, porque gera comoção popular, mas o cara já tinha ideias para isso, já tinha um projeto para isso, não dava mais tempo e não tinha cabeça no TSE, né, para poder implantar, tão bem implantado, alguma incorreção, né? Não havia esse acordo todo que houve, né? Esse acordão todo. Né? Depois que o Bolsonaro foi eleito, o sistema teve tempo, né, de se reorganizar, teve tempo de... gente que se odeia, né? A gente viu o Gilmar Mendes, que sempre odiou o PT, o Alexandre Moraes, que sempre odiou o PT, né? São dois tucanos, né, de coração, se unindo, dando as mãos para o Lula, né, lutando, brigando, fazendo de tudo para que o Lula fosse eleito. A gente viu o STF fechado, né, em si, tanto o Alexandre de Moraes quanto o Luiz Roberto Barroso, ou quem quer, o Edson Fachin, eles podiam fazer o que quisessem, não tem nenhuma oposição dos outros colegas, né? A gente viu até no meio do segundo turno a Carmen Lúcia, né, famosa pelo Cala a Boca Já Morreu, falando, eu sou contra a censura, mas nesse caso vai fundo. Não, a censura é anticonstitucional. E eu estou na presidência do STF, teoricamente, para resguardar a Constituição. Mas vejam bem, eu posso abrir uma exceção porque a Constituição dá essa margem. Minha filha, aonde que a Constituição te dá essa margem? Isso nada. aí... Eles tentam enrolar, né? Então, a gente viu, né? O sistema ele se organizou muito melhor. Assim, juntou a mídia, né? Você viu a mídia completamente trabalhando com assessora de imprensa do PT. A gente viu gente que odiava o PT, odiava o Lula junto deles, né? Trabalhando junto, vestindo a camisa mesmo, suando, né? Por quê? Porque o botim é muito grande, né? A gente viu agora nessa PEC do rombo. E quanto mais dinheiro que vai entrar com tudo isso, né? Então os caras têm certeza de que eles vão faturar alto com isso, né? O problema é quem paga, somos nós. Sim. Né? Sim. O que aconteceu em 2018, sim, o Bolsonaro foi eleito com essas urnas, mas além de, como você disse, né, ter sido uma surpresa que todo mundo subestimava, e também além deles não terem tido tempo de se preparar, você observando as urnas, como foi observado, né, como teve essa auditoria dessa última vez, você percebe que eles tentaram muito. Por exemplo, eu estou dando alguns números meio de cabeça, assim, mas é mais ou menos isso. Né? As urnas que deram 100% de voto para o Lula no segundo turno agora,
foi tipo 150 urnas. Né? Para o Bolsonaro foi uma ou duas, sei lá. As urnas que deram 100% de votos para o Haddad foram mais de 500. Então você vê como eles se esforçaram, eles chegaram ainda a tentar alguma coisa. Né? O Haddad ele, teve muito mais urnas com 100% dos votos para ele do que a Dilma, do que o Lula, porque ele precisava muito mais desse recurso. Né? O primeiro turno, o Bolsonaro venceu o Haddad com uma diferença de 20 milhões de votos. Né? Muito expressivo. O primeiro turno aqui, o Lula venceu o Bolsonaro com uma diferença de um pouco mais de 1 milhão, né? Não, 5 milhões, 5 ou 6 milhões. Né? Então era muito mais fácil de reverter essa diferença no segundo turno do que o Haddad em 2018, reverter a diferença do primeiro turno do segundo. Então a gente vê que os caras tentaram. Né? Provavelmente há uma limitação, né, do quanto que pode ser mexido e há necessidade de um preparo anterior também. Só que eles se esqueceram de um pequeno detalhe, né? O povo ele percebe quando está sendo sacaneado. Né? Não adianta, não tem narrativa que consiga fazer o povo engolir uma coisa. Eu me lembro, lá para 2002, tinha uma propaganda que passava sem parar, acho que você se lembra, que era das Casas Bahia, que era a propaganda que mais tinha, era todo intervalo comercial em todo canal de TV tinha propaganda das Casas Bahia. Sim, lembrei. E sempre aquele garoto lá do quer pagar quanto? Lembra aquele garoto de cabelo enrolado, preto, né? Eu me lembro que assim, os caras gastavam muito dinheiro, anunciavam demais. Essa propaganda estava o tempo todo na TV. Esse cara todo mundo via o tempo todo. O que aconteceu? O contrário, o efeito contrário do que as Casas Bahia queriam. Deu overkill. Ninguém mais aguentava ver a cara desse moleque. Ninguém mais aguentava ouvir a frase quer pagar quanto. Todo mundo se sentia invadido, né, ultrajado. Tanto é que as Casas Bahia colocou na geladeira, né, essa campanha depois de um tempinho. Sim. E a mesma coisa, o povo percebe como está sendo uma coisa está sendo forçada a goela abaixo dele. Né? A gente viu isso durante 4 anos com a imprensa tentando aproveitar qualquer oportunidade para assassinar a reputação do Bolsonaro. Né? As pessoas perceberam, tanto é que a imprensa perdeu totalmente a credibilidade. Né? A velha imprensa virou piada. A gente vê uma pessoa tipo Nanditz, que é um personagem no Twitter, um menino, né, que faz uns memes, ele tem muito mais engajamento que a Folha de São Paulo, o Estadão e G1 juntos. Né? Isso significa que esses veículos grandes não têm mais credibilidade, as pessoas perceberam. Eu não posso confiar no que esse cara fala. Eu vou usar essa matéria só como exemplo mesmo, para ver como eles são absurdos. Né? A gente viu recentemente o golpe no Peru, o presidente Castilho, né? A Globo News rapidamente fez um perfil sobre ele, falando ele é conservador. De direita, exato. Depois, se você fosse no Globo.com, que é o hub, né, do G1, do Globo Esporte, etc., na primeira página estava lá também quem é Castilho? Conservador, o presidente do Peru deu golpe. Quer dizer, ele se preocupa em colocar em primeiro lugar a palavra conservador. Mas você vai no próprio G1 do dia da eleição, que ele foi eleito, e você percebe que está lá. Candidatos de esquerda do Peru vence, né? Os caras comemorando. Na hora de comemorar, na hora que é eleito, ele é um candidato de esquerda. Na hora que ele faz o golpe, é preso, ele se torna um conservador. Né? E é o próprio a Globo falando isso. Então, a gente percebe a má intenção. Né? Além do mais, tinha, claro, tweets do Lula, do Boulos, né? Agradecendo a eleição do Castilho, falando que estariam com ele, que estavam vencendo o fascismo na América Latina. Tem vídeo da Gleisi falando que o PT está junto com o Castilho na campanha dele. E é conservador. E é conservador. E é conservador. Como é que pode estar junto com o conservador? Então é isso. As pessoas não têm mais credibilidade pela mídia. Né? A mídia simplesmente
não apita mais nada, ninguém mais procura a mídia para se informar, pega a mídia, e é isso, eles fizeram toda essa campanha que os desmoralizou e os descredibilizou durante 4 anos, essa campanha ferrenha contra o Bolsonaro. Agora, na reta final, fizeram campanha para o Lula, né? É isso que eu estava falando, é o que é comprar quanto, né? Você engolindo o tempo todo, e aí o pessoal falando, não, o Lula disparado em primeiro lugar, com 20% a mais do que o Bolsonaro nas pesquisas. Aí depois, quando ele é eleito, o amor venceu, a Globo comemorando, os caras puxando o saco dele, e todo mundo, né, do Alexandre de Moraes até o estagiário do PT falando o amor venceu, a democracia, a democracia, a democracia. Né? Mas o povo percebe, né? Esse é o overkill das Casas Bahia. O povo percebe que é uma coisa errada. O povo percebe que o Bolsonaro lotava por onde ia, batia recordes em todos os podcasts a que ia, fazia as motocicletas e enchia do povo. Você ia para a padaria, o pessoal era Bolsonaro, você perguntava para um motorista de Uber, o cara era Bolsonaro, quer dizer, não é uma coisa de bolha. Né? Porque a gente não percebia ninguém falando eu sou Lula. Né? A gente percebia até alguém falando, não, vota no Ciro, não gosto do Bolsonaro, também não gosto do Lula, vou votar no Ciro. Você tem uma pessoa ou outra, mas você não via pessoas orgulhosas falando eu sou Lula. Eu vi a campanha dele, como é que se diz, os comícios, né? Sempre vazios ou com aqueles militantes pagos, né? Aqueles ônibus que vinham. O cara ia fazer o comício em Curitiba para lotar, vinham ônibus de várias prefeituras, né? Petistas do Paraná, e assim por diante, cada estado que estava. Então, é um hype, né? Aquilo que a gente fala é um hype, é uma coisa falsa, é um ídolo fabricado, né? Ele não tem mais essa moral no Brasil, o PT também não tem mais essa moral. O povo percebeu isso. Esse é o estado recebendo o motoboy aqui. Mas o pessoal percebe isso. Né? Por exemplo, a gente vê o povo reunido há 40 dias em frente aos quartéis, lotando as ruas, apesar da imprensa não mostrar, né, tudo para esconder. Hoje em dia, com o celular, a gente vê os vídeos impressionantes de Brasília, que já deixou de ser um acampamento, virou uma pequena cidade. A gente vê os vídeos impressionantes lá do Rio de Janeiro, lá perto, frente ao comando militar. Uma lotação absurda. Né? A gente viu o 7 de setembro, né, em Copacabana, como é que foi, aliás, o presidente proibido de usar essas imagens, né, tanto de Copacabana quanto de Brasília. Então, alguma coisa não está batendo, porque, inclusive, quando o Lula foi eleito, pela maioria, segundo o pessoal, 60 milhões de eleitores, não apareceu ninguém nas ruas para lutar e comemorar, não tinha ninguém. Teve a festa na Paulista, foi uma coisa xoxa, né? Estava vazia a Paulista. Hoje mesmo, não tem gente defendendo o Lula nas ruas, porque deveria ter, né? Todo esse pessoal de direita o tempo todo, provocando, chamando, etc. Deveria haver algum movimento assim, não, peraí, vamos mostrar como nós somos grandes, como a nossa vontade é soberana, vamos lá, petistas, todo mundo votou no Lula, vamos para a rua mostrar. Não, eles não fazem isso. Mas olha, só tem uma explicação para isso. É porque não tem esse tanto de eleitor. Isso é o que a lógica fala. Mas olha, o que me chama mais atenção é que agora eu tenho ido no QG com frequência e digo para você, virou uma cidade lá. E assim, o Exército tem dado a proteção necessária a uma área militar, uma zona militar que está começando a ser meio que invadida por outras forças, querendo fazer prisões e intervenções pontuais. Olha só a que ponto já chegou, né? Mas olha, se as eleições têm que ser fiscalizáveis, auditáveis e 100% seguras do resultado, esses 3 pontos já caíram por terra. Então, não é questão de golpe, é questão de fazer valer a Constituição, que obriga, sabe? Então, eu queria só puxar esse assunto pelo seguinte, uma pessoa, que fale, ei, eu não estou vendo o meu voto aqui, e eu votei. Isso já deveria ser o suficiente para o TSE
se sentir obrigado a responder essa pessoa. Porque um voto perdido e que não tem justificativa já é alguma coisa que compromete todo um sistema. Eu não estou sendo drástico, eu estou lendo a lei para vocês. E tem Sabe? os índios já falando isso, né? Toda a tribo, né? Falando, olha, a gente votou no Bolsonaro. São milhares de pessoas falando isso. Não são só os índios, são milhares de pessoas. É no exterior, em todos os estados do país. E também tem a questão do tal do código-fonte, que a gente não pode esquecer, que assim, quem não deve, não teme. Como é que você deixa auditores convidados pelo Barroso para a eleição? Como é que você não deixa os auditores entrarem além de papel e caneta, bloco de notas? Não pode ser dessa forma, para poder auditar um código-fonte de 17 milhões de linhas e que, diga-se de passagem, todos os programadores com quem eu conversei e que eu vi na internet também falarem, gente boa, gente de institutos bons, deixaram claro que não tem necessidade de um software de 17 milhões de linhas. Tem redundância, tem erro, tem um monte de coisa. Exatamente. Parte dos dados enviados para a empresa terceirizada de segurança da eleição. Isso não pode, isso é proibido pela lei eleitoral. Você não pode ter influência de terceiros ou terceiros auditando a eleição de um país. Não tem como ter backdoor, não tem como, sabe? Aí, não, propaganda eleitoral faz parte da eleição. Então, se a propaganda eleitoral já teve um radiolão com 1.150.000 inserções a menos para um candidato, isso também já é, vamos parar, vamos dar chances, equidade, né? E vamos fazer, então, mais para frente a eleição. Quer dizer, o processo está tão eivado de vícios e que o TSE é mais ou menos a criança com a bola, né? No campo de futebol. Olha, a regra é essa aqui. Se você não aceitar, eu levo a bola e ninguém joga, sabe? Esse negócio já ficou assim tão absurdo que é assim, eu não só levo a bola, agora quem reclamar da bola não joga nunca mais, porque eu vou prender. Porque eu vou prender. Exatamente. E as pessoas não entendem que tudo isso é infração à Constituição. Então, quem está nos QGs, a gente que vem aqui falar, mostrar a situação, que emite opinião embasada e tudo, a gente não quer nada mais do que a Constituição seja respeitada. Porque a Constituição, só nesses últimos 3 meses, ela já foi violada em mais de 15 artigos. Sim. Você chegou? Você viu isso? É Sim, desde a não, expressão. virou vale tudo, né? E como você disse, esses caras, eles são funcionários públicos que deveriam se limitar ao quê? A verificar se as eleições ocorreram sem problemas. A primeira coisa era ver a logística das eleições. Para não ter muita fila, para que tudo role normalmente, para que não haja tumulto, para que tudo aconteça, né, de um jeito normal e dentro da paz, etc, etc. É isso. E depois verificar também se está tudo em qualidade, né, se está tudo a equidade, né, de quem está concorrendo, etc, etc. Eles não fizeram isso, não tiveram a mínima preocupação com isso, né? Tanto é que no primeiro turno tinha muitas filas, né? Teve uma bagunça, né? As eleições foram mais demoradas, tinha gente que passou a manhã inteira na zona eleitoral tentando votar. Então, quer dizer, eles não se deram o trabalho de fazer o mínimo, né? O arroz com feijão, e estavam querendo extrapolar as suas funções e o seu poder, né? E foi o que aconteceu. São funcionários públicos, são burocratas que perderam a noção das funções deles e do alcance deles. Eles simplesmente perderam a noção. Eles se autodeclararam imperadores e eles fazem o que eles querem, né? É um absurdo que não tenha ninguém com peito para cobrar esses caras. É um absurdo que não tenha ninguém, né, que chegue e fale, olha, não, assim não dá. O problema do Brasil, o que me assusta no Brasil muito é isso, né? A gente normaliza muitas coisas. Né? A gente começa a achar, não, normal, aqui é essa zona mesmo, aqui os caras fazem o que querem, Exatamente. etc. Não, gente, a gente já provou, a gente já experimentou do que é um país em que pelo menos um dos poderes está preocupado em servir, né? Então, está na hora da gente cobrar isso dos poderes também.
não faz Sim. sentido. O poder, né, são cargos que nós damos para essas pessoas, e aí, de repente, a gente tem que obedecê-las cegamente, temê-las, né? Quando um governo, quando um sistema fica maior do que o povo, isso se torna uma ditadura. Sim. A Boni até perguntou aqui, eu vou pontuar isso, ela colocou aqui para a gente terminar, porque está chegando a 1 hora e você sabe que o Instagram, principalmente quando a gente fala sobre temas, digamos assim, fora do mainstream concept, né? Misteriosamente, tudo é motivo para cortar. Então, não quero passar de 1 hora também para respeitar seu tempo, já deixando o convite para, se quiser, a gente conversar outras vezes, porque, Claro. assim, muito, muito bom conversar contigo. Ela falou o seguinte, tá, esse problema a gente já sabe. Tem perspectiva de resolução? Olha, gente, vou dizer a minha opinião, vamos ver o que o Luiz acha dela depois, ele comenta. Eu acho que a solução vem sim nas nos próximos 10 dias no máximo, mas vem da seguinte forma: baseado na Constituição e vai culminar com as Forças Armadas realmente tomando conta do negócio. Agora, antes delas assumirem, tudo que é constitucional tem que ser esgotado e tem que estar muito bem embasado. Por quê? O Brasil não é uma ilha, tem um monte de acordo internacional, está cercado por vários inimigos declarados, tem os Estados Unidos querendo meter o bedelho aqui, sim, se não tiver a posse, digamos assim, pelo menos preemptivamente é o que eles falam. Tem os interesses chineses, a Rússia a gente ainda não sabe que lado que está apoiando, tá? E tem a parte interna que está tão aparelhada que tudo precisa ser muito bem respaldado na Constituição. Eu sei que é chato quando o Bolsonaro fica falando das 4 linhas, 4 linhas, 4 linhas, mas é que antes de partir para a truculência, tem que ter muito respaldo também por uma coisa. Quando sair a resolução, vocês sabem que a esquerda tem um modus operandi de se manifestar que eles mostraram em Brasília agora. Não foi a direita que fez aquilo. Aquilo ali, com certeza, sabe, teve um dedinho, no mínimo, de black blocs, sabe, ou de gente amando não da direita. Vou colocar dessa forma. Então, a esquerda está disposta a partir para a guerra com técnicas de guerrilha. Isso ameaça famílias, população, crianças. Vocês acham que o Bolsonaro não está pensando nisso? Sabe? Ele está tentando tudo que dê antes de chegar a esse ponto, porque sabe que quando a direita for para as ruas, não é com a civilidade, o civismo e o patriotismo e o respeito que nós estamos indo. Então tem tudo para ter derramamento de sangue, gente. E na hora que derramar, até muitos de nós, de direita, se não tiver muito bem respaldado, não tiver chegado a uma panela de pressão onde não teve jeito, podem se voltar contra o presidente, contra as iniciativas. Um banho de sangue poderia ter sido evitado. E eu pergunto para vocês uma coisa chata. Será que poderia ter sido evitado em alguma extensão, no ponto que a gente chegou? O que você acha, Luiz? Eu acho que poderia ser evitado, mas ele teria que ser das 4 linhas da Constituição. Eu acho que ele teria que agir maquiavelicamente, né, como o próprio Olavo falou, né, no começo, ele falava assim, olha, ele tinha que sentar naquela cadeira e começar a exercer o poder no sentido de aniquilar os inimigos dele. Porque não tem jeito, os caras voltam, né? É como o Olavo falou mesmo, né? Se você não prender os comunistas pelos crimes que eles cometeram, eles voltam depois fortalecidos e te prendem por crimes que você não cometeu. E é isso agora que eles estão fazendo. A gente já está vendo a própria imprensa se organizar e falar, não, o Bolsonaro não basta ter perdido, ele tem que ser punido por tudo que ele fez, né? Já está começando essa narrativa para tentar normalizar uma caça mesmo aos conservadores e aos bolsonaristas, a começar pelo próprio Bolsonaro no ano que vem. Então, eu acho que ele poderia ter feito isso sim, mas muito na maciota, muito fora das famílias, essa coisa de anular. E lá atrás. Exatamente. Lá no primeiro ano, 2019, né? De anular, de minar as forças aqui e ali. Mas isso requer não só um pensamento muito estratégico, mas também você ser dono de uma infraestrutura enorme já. Uma coisa aparelhada, que é o que o PT tem. O PT pode fazer isso facilmente.
porque ele tem toda a máquina aparelhada. Agora, o Bolsonaro chegou em Brasília, pô, ganhamos, e agora? Chegou o Bolsonaro e os ministros dele, a maior parte sem contatos, né, na política, eram caras extremamente técnicos, não eram donos de partidos ou afiliados de partidos, etc. Então eles chegaram numa cidade que não era deles, né, que era tomada pelo sistema, e aí eles, somos os novatos, não temos ainda né, toda a estrutura, temos que pensar, temos uma boa vontade, mas, né, então, assim, é fácil a gente falar, né, tudo que ele poderia ter feito para aniquilar os inimigos, mas não é fácil de fazer, porque ele não tem a estrutura, ele não dispunha da estrutura. E no meu ver, ele também não pensava nisso. Ele pensava em jogar sempre pelas quatro linhas. Ele imaginava que os adversários dele eram adversários, né, e não inimigos. Ele imaginava Sim. que muitos desses caras, por pior que eles fossem, eles ainda queriam o bem para o Brasil, queriam o melhor para o Brasil, sabe? E quando ele começasse a mostrar o Brasil funcionando, as coisas dando certo, muitos deles, né? Não, poxa, olha, o Brasil está dando certo, vamos dar uma força para o Bolsonaro, vamos ajudar aqui na Câmara, etc., nas votações, mas não é isso. Sim. Esses caras pouco se lixando para o Brasil. E Eles ele querem o Brasil. aprendeu da pior forma possível, né? Ele aprendeu da pior forma possível. Aprendeu da pior forma Olha só, possível. lá atrás, o primeiríssimo erro grave foi quando o Alexandre de Moraes falou: não, você não pode escolher o Ramagem. Ele devia ter peitado e falado: opa, aqui não, porque na Constituição está escrito que eu posso. Então, ó. Foi lá que o STF sentiu que podia pisar mais fundo. Foi aí que começou a escalar. Mas Até isso aí. momento, muitos deles achavam que o Bolsonaro era um louco mesmo, que podia dar um golpe a qualquer momento, podia sair pilotando um tanque nas ruas. Muitos deles tinham medo do Bolsonaro. Depois daquilo, eles falaram: deixa eu ver o que eu consigo a mais. Exatamente. Foi um erro, foi um primeiro erro grande, assim mesmo, estratégico dele, eu achei. É isso mesmo, a gente vai aprender. Como o Bolsonaro falou, eu aprendi muito também. Como me comunicar, né? Teve coisas que ele falou durante a pandemia que, para mim, não ofenderam, não teve problema nenhum. Mas que a imprensa e os opositores iam distorcer e usar contra ele, né? Então, ele aprendeu também a tomar cuidado, a se comunicar com algumas frases, etc. Foi um aprendizado, só que o Brasil não permite aprendizado. O Brasil você está cercado por hienas famintas. Como é que você vai aprender a lidar com as hienas famintas que te odeiam? Pois é, lembra do Rei Leão? Exato. Na verdade, o Bolsonaro é o Mufasa, só que o Scar continua vivo e as hienas também. Mas isso eu vou deixar para a próxima live. Se Deus quiser, a gente vai marcar. Queria que você desse o seu recado final para a galera. E eu vou liberar você para comer o que o entregador trouxe com Stark e companhia aí. Antes de mais nada, muito obrigado por ter aceito o convite. Espero que façamos outras lives. Seu recado final. Poxa, pessoal, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a vocês que ficaram aqui assistindo a gente, ouvindo o que a gente tem a dizer. Agradeço muito também a vocês que me seguem no Instagram ou no YouTube, que assistem meus vídeos. Eu faço com muito carinho, eu penso sempre muito antes de ligar aquela câmera lá, eu passo, às vezes, 2 horas matutando o que eu vou falar, pensando direitinho. Então, é muito bom saber que tem gente interessada no que eu digo, me assistindo. Queria também agradecer muito ao doutor Ícaro, sem dúvida. Eu conheci ele essa semana, né? Faz uma semana que a gente começou a bater papo. Eu fiquei muito impressionado com o material dele, com as coisas dele. Realmente, a gente pensa parecido pra caramba. Eu fiquei muito honrado pelo convite, né, para fazer a live. Estou disponível para próximas lives, sem dúvida. Quero repetir a dose, para a gente poder falar muito mais. Rolou muito rápido, né, porque sabe que foi muito bom. E eu queria deixar um recado: não percam as esperanças, não desistam do Brasil. A gente não pode ficar famoso como a geração bunda mole que entregou a liberdade de bandeja para um bandido e alguns burocratas. Entendeu? A gente não pode. Não há a opção de desanimar. Não adianta falar: estou desanimado, vou desistir. Não há opção de desistir. Se você desistir, são 40, 50 anos, você e seus descendentes comendo cachorro na rua. Se tiver bom.
porque vai ter uma hora que nem cachorro mais vai ter. Então, não tragam para vocês o peso e a responsabilidade de deixar o Brasil se transformar nessa coisa horrível que o resto da América do Sul está se transformando. Vamos lutar contra isso, vamos dar o exemplo para o resto do mundo. O Peru, o pessoal que foi às ruas contra o presidente, eles se inspiraram em nós, nesses 40 dias da gente, né, em frente às Forças Armadas. Olha só o exemplo que a gente pode dar. A gente está na vanguarda e a gente não pode se dar o luxo de perder. Perder é virar escravo por 50 anos. Você, seus filhos, seus netos. Vamos arregaçar, vamos torcer para que as Forças Armadas façam algo, vamos pressionar, não vamos deixar barato, não. Isso aí. E vamos compartilhar essa live. E para o pessoal que é do meu público aqui e está conhecendo o Luiz, sigam o canal dele, as ideias dele, o Instagram, principalmente o YouTube, tá? Eu assisto todo dia. E eu conheci o Luiz faz 2 semanas. Mas assim que eu assisti os vídeos, eu falei, eu quero fazer uma live com esse cara, porque, Luiz, você é o cara. Parabéns. Imagina, Obrigado, obrigado, viu? obrigado Aí, mesmo. Você que é o cara. Vamos embora. nos falamos em breve de novo, tá bom? Se Deus quiser. Obrigado, hein? Um abraço para todo mundo. Eu que agradeço. Fique com Deus. Até mais, gente. Valeu.